Com o crescimento econômico do Brasil, crescem também as oportunidades de melhores empregos e negócios. De olho nesse mercado tão competitivo, cada vez mais brasileiros escolhem turbinar o currículo estudando no exterior. Desde um curso de línguas com menor duração até graduações e pós-graduações completas. São múltiplas as formas de acumular conhecimento lá fora e o melhor, de forma cada vez mais facilitada. No N-Blogs de hoje, dicas para estudar fora do país. Olá, muito boa tarde a você que acompanha o N-Blogs. Começa agora ao vivo para todo o Brasil. E um alô para você que assiste a gente aí na Europa. Muito obrigada pela audiência. Estudar no exterior não é privilégio para poucos. Por ano, cerca de 100 mil brasileiros realizam o sonho de fazer intercâmbio. O telescópio de Marcelo tem direção certa. O estudante terminou o mestrado em astronomia e já está com as malas prontas para fazer doutorado na Alemanha. Ele conseguiu uma bolsa de estudos. Eu moro com os meus pais, então vai ser uma independência nova que eu vou ganhar, né? Vou ter esse pagamento que eu vou receber como se fosse um salário, né? E vamos sentar lá e ter os estudos todos pagos. Crescimento incentivado pela estabilidade da economia. O real está mais forte, então está um pouco mais barato do que anos atrás. E a gente acha que vai ter um aumento nos próximos 4 anos em torno de 40%. Por conta dos Jogos Olímpicos, da Copa do Mundo, então as pessoas querem melhorar a educação, então a gente acha que vai ter um aumento bem grande. Tem para todos os bolsos. Um curso de inglês de 1 mês no Canadá fica em torno de R$2.000. Já um MBA de 3 anos em uma das melhores universidades dos Estados Unidos pode chegar a R$200.000. Formado em biologia, Tiago veio nesta feira de intercâmbio em busca do sonho. Eu vim pesquisar preço, tem pessoas que chegam a pagar $200 mil à vista. Eu não estou com essa condição, mas se eu conseguir uma bolsa, de repente... Mariana já encontrou um jeito de tornar a viagem realidade. O mais perto é a Argentina mesmo, porque é mais barato. E aí, você vai conseguir realizar seu sonho? Vou. Então, para falar sobre as vantagens e desvantagens de estudar no exterior, eu vou conversar com Débora Schisler, diretora da Seven Idiomas, e com a Tereza Fúlfaro, diretora educacional da CI. Também está com a gente o blogueiro convidado de hoje, Júlio Cardoso, do portal R7. Obrigada pela presença, bem-vindos ao N-Blogs. Obrigada. Boa tarde, telespectadores. Vocês percebem esse aumento de procura de estudar no exterior? E aí eu digo para todos os tipos de cursos e idades, visando incrementar o currículo? Débora? Sim, na nossa unidade, por exemplo, a gente tem uma procura bem grande para exames, para poder imigrar ou fazer estudos no exterior, que a Universidade de Cambridge usa isso hoje com o CAE e também com a IELTS, que também ajuda o aluno a ir para fora fazer pós-graduação. Quer dizer, tem que fazer um exame para provar que você sabe falar inglês para poder fazer a pós-graduação fora. Aí, nesse caso, para pós-graduação ou graduação. Mas também existem os cursos de línguas que são bastante procurados, não são, Tereza? Na CI, a gente tem uma gama que vai desde os cursos de idioma até cursos universitários e possibilidade também de se preparar para esses exames lá fora. Então, basicamente, alguém pode viajar pela CI desde 7 anos de idade, fazendo os programas TEAM, e depois partir para curso de idiomas, se preparar para fazer um curso de high school, né? E depois universidade. O high school seria o ensino médio, comparado ao Brasil. E a gente depois, para todas as idades, há programas específicos. Agora, por exemplo, este ano a gente lançou o Intercâmbio 50+, e aí já é um programa voltado, que já outros objetivos. A pessoa não quer só o idioma, ela quer um pouco da experiência, ela quer passear, ela quer vida cultural. Agora sim, isso daí tudo incrementa muito o currículo, não incrementa não, Júlio? Você acha que o chefe gosta de ver isso? O chefe gosta, mas aí é um pouquinho de ilusão. A pessoa achar que indo para o exterior vai voltar com o currículo turbinado. Melhora consideravelmente. Agora, do ponto de vista da pessoa, fazer o high school num país estrangeiro não é exatamente a melhor decisão. Porque na idade que você está fazendo high school, onde você está formando a sua personalidade adulta. E você vai conhecer uma cultura que não é a que você vai viver. Então, qual é o segredo? Você faz o high school, faz o curso secundário aqui, o primeiro e segundo grau no Brasil, faz a faculdade aqui, aí sim vai fazer uma pós-graduação no exterior. Isto é uma turbinada indispensável para o currículo de quem almeja
crescer rapidamente na carreira. O ensino médio dá ainda uma certa confusão, ou a pessoa às vezes não sabe para onde vai. Na verdade, o que é o bom tem crescido, do high school? Hoje a gente nota assim, na prática, o interesse dos pais, certo ou não, é mandar o filho cada vez mais cedo. Por isso que eu disse, esse intercâmbio teen, que é de 7 a 17, ele teve um crescimento nos últimos anos contínuo de 40% a 50%, porque é quase que um test drive dos pais, a gente sente isso, para jogar no high school. E o high school, aí também não precisa ficar um ano, tem um semestre, então é aquele gostinho para o filho mais tarde fazer isso, de fazer a pós-graduação e etc. Mas o high school, eu entendo essa colocação, que está muito cedo ainda para um contato com outra cultura, mas não para todos. Há meninos mais maduros e que voltam com um aprendizado interessante de vida, vamos dizer assim. Não necessariamente incrementaria o currículo fazendo high school, currículo né? Nessa mas hora, trabalha já com o desenvolvimento da língua, se virar um pouco fora. Exato. O pai já quer que ele comece a se virar, ver a vida como ela é, fora de casa, já é um começo, porque depois a faculdade está logo aí, você vai sair de casa e tudo mais. Fabi, esse ponto é importante. O high school, e para que as pessoas entendam, é o segundo grau nosso aqui, ele não é decisivo no currículo. O que é decisivo no currículo é estudar numa escola de bom credencial, mesmo no Brasil, e depois, sim, faz uma especialização no exterior. E é uma questão muito importante que as pessoas precisam prestar atenção. Formar no exterior não significa que o seu diploma vai ser reconhecido automaticamente no Brasil. Então, eu sou um exemplo vivo disso. Olha que legal. A minha família, eu sou descendente de americanos, terceira geração já no Brasil, e todo mundo sempre voltou para fazer faculdade. Eu fui fazer minha faculdade lá, só que quando eu voltei ao Brasil, realmente eu estava completamente desambientada, não tinha um grupo, né, o networking que eu precisava para trabalhar. Eu fiz antropologia, a USP só aceitou uma matéria. Nossa, tem que fazer o curso todo de novo. Então, daí eu comecei a dar aula de inglês como bico. E nessa eu percebi a importância do estudo de inglês e acabei me especializando, fazendo o meu mestrado. Eu acho que assim, você consegue aprender aqui no Brasil se você fizer um bom curso. Só que ir para fora, você tem a necessidade de usar o idioma. E isso é uma motivação muito grande. E às vezes é o que empurra o aluno para voltar e continuar estudando. Porque estudar é um processo eterno, né? A gente nunca para. E muitos pais percebem, por isso que acho que a tendência de mandar cada vez mais cedo, que quando chegar no ponto de uma especialização, a gente vê muitos interessados que não têm o idioma. E aí já está tudo muito em cima, porque ele tem que aprender idioma, ele já está na idade de viajar. Então, acho que é por isso. Olha, e tem uma coisa muito interessante aqui. O programa do governo brasileiro chamado Ciências Sem Fronteiras, que concede bolsas de estudo nas melhores universidades do mundo. É uma forma de promover uma maior competitividade no mercado de trabalho e também favorecer essa mobilidade internacional entre os estudantes, os professores e também pesquisadores. O programa oferece 75 mil bolsas financiadas pelo governo federal e outras 26 mil pelo setor privado. Visando o bom momento nacional dessa expansão econômica que a gente vive, o projeto foi pensado para formar uma mão de obra qualificada e uma formação de alto nível, principalmente por conta da graduação, também da pós-graduação no exterior. Se interessou? Então acesse o site www.cienciasemfronteiras.gov.br e saiba como participar. É uma iniciativa do nosso governo de ajudar pessoas que desejam uma especialização fora do país, né? Como é que eu faço para escolher uma especialização fora do país se eu for procurar uma das agências de intercâmbio? Como eu posso descobrir, né? Tenho dúvidas, tenho algumas sugestões, não sei para onde vou. Qual que é a dica que vocês dão? Olha, eu sei que para você estudar fora, você tem que fazer os exames para entrar. Então, você tem que ter já um pouco de idioma para fazer essas especializações. Independente do país, cada país tem o seu exame. Exatamente. Tem que ter o idioma. Então, primeiro você tem que ter idioma, você tem que passar o exame e você tem que depois escolher qual a instituição aonde você pode canalizar o seu estudo. Né? Eu sei que na década de 70 teve o que a gente chamava de brain drain, né? Muitos brasileiros iam para fora e acabavam ficando fora, não voltavam ao Brasil, embora tivessem cláusulas contratuais, eles pagavam a multa
e ficavam fora. Então, assim, eu acho bárbaro essa iniciativa, mas eu acho que o governo também tem que pensar como absorver esse pessoal na volta. Mas, inclusive, existem cláusulas existem cláusulas, isso que obriga, né? Você fica uma parte fora, mas o dobro do tempo no país. Tem alguma coisa do tipo, então tem que entrar lá no site para se informar um pouquinho melhor. Se você se encaixa, se você deseja fazer isso, entra lá, dá uma lida nos termos, faz a sua... tá aí na sua tela aí o endereço, faz a sua inscrição e se informe melhor. Porque é possível, sim, existe uma cláusula que você tem que ficar mais tempo no Brasil. Já na CI, os programas universitários, então, como eu estava dizendo antes, como a gente já atende a gama toda, muita gente que nos procura para a universidade, muitos já têm o inglês, porque eu concordo que não necessariamente turbine um currículo, um curso de idioma, mas ele conta como uma experiência internacional. Então, muitas empresas valorizam o fato de ter morado fora, de quebra você aperfeiçoa o idioma. E aí nós oferecemos basicamente 2 modalidades para quem quer a universidade. Uma que é uma carteira de universidades que a gente tem os contratos e eles podem escolher de acordo com o curso e tal, que são pagas, e também a gente oferece bolsa de estudo, então bolsas acadêmicas ou esportivas. Olha que legal. As esportivas, eles participam no mês de julho de um showcase, como é chamado, na Flórida, e aí você pratica a sua habilidade, seja basquete, futebol, etc. E lá você é escolhido, né, pelos olheiros que estão lá das universidades, você pode ser contemplado com essa bolsa esportiva. Se você não for tão bom assim, você ainda tem a chance da bolsa acadêmica, e que contempla aqueles que têm o inglês fraco. Então, se você não tem inglês ainda, você fica 1 ano fazendo inglês, mas já parte desse curso universitário. Ou, aí, universitário sim, a pós-graduação, você já tem que ter o idioma, mas também pode ter uma bolsa de até 50%. Já é uma grande ajuda, né? Essa questão é muito interessante de idioma. O português é uma língua maravilhosa, romântica, mas só serve para música. Para vencer na vida, o português não vai ajudar muito. Então, precisa falar mais uma língua. Antigamente era o inglês que significava para nascer, você falava inglês, está tudo bem. Hoje, inglês já virou arroz de festa, todo mundo fala. Tem que falar, né? Não fala, não. Ainda tem muita gente que não fala. A gente acha que fala, mas na prática tem que falar. Como dizer que os né? indianos, um país que eu visitei recentemente, todo mundo fala inglês lá, a minoria fala inglês. Bom, essa questão, então, de falar a língua estrangeira é fundamental na carreira. Isso realmente turbina o currículo. Isso faz uma diferença na hora que você está concorrendo para uma posição bacana lá, que é uma posição de candidato. Se você só fala uma língua, você já fica lá no finalzinho. Você fala uma segunda língua, você já está subindo. Se fala uma terceira, você vai subir. Fala uma quarta, você está no primeiro lugar. E aí vale muito a pena ir para o exterior, porque você aprende a cultura, ok? Você vive num ambiente que só se fala aquela língua, você aprende as expressões idiomáticas, aprende a gíria, que faz uma falta enorme. Numa entrevista de emprego, se você conhece uma gíria, você coloca uma gíria no momento certo, o entrevistador já te olha com outros olhos. Agora, vai um conselho aqui para quem quer estudar no exterior para aprender língua. Não fique em turma que tem brasileiro. Fuja disso. Concordo. Mas aonde é que não tem brasileiro? Mas você sabe que é aí que entra o high school também, o interessante desse programa, porque lá você não tem muito contato com o brasileiro, porque você mora numa família nativa e estuda numa escola mas os brasileiros... de nativos também. Então, isso faz com que essa imersão no idioma seja maior do que num curso de idioma. Isso é um atrativo grande do resto. Uma coisa muito interessante que em Dublin, a produtora aqui do programa, Adriele Cassiano, estava comentando isso comigo, que em Dublin tem muito brasileiro. E tem muita facilidade, inclusive, parece que para entrar, para conseguir o visto de estudante. Já foi melhor, já né? foi Antes melhor da crise que eles estão passando. Então, realmente tinha uma oferta grande de Mas emprego. Era estudo com trabalho. Você tinha um Sim. visto automático para isso. Agora, com a crise, nem tanto. Continua tendo um apelo. Mas tem muito brasileiro lá. Vamos lá, Então, eu acho que assim, ir para o exterior ajuda muito, mas às vezes, por exemplo, meu marido, ele é coordenador do programa ILE de café aqui no Brasil, e ele teve que selecionar alunos para um curso na Itália. E o quesito da universidade lá era ter o IELTS, que é um exame. Porque quem estava selecionando em termos técnicos aqui no Brasil, não o inglês. Então, no currículo, você ter o IELTS é prova que você consegue se comunicar e escrever. Então, eu acho que assim, ter um exame internacional reconhecido
é também uma forma de turbinar o seu currículo. A gente, inclusive, vende bastante programas para preparatórios do exame. Tem uma parcela dos estudantes que se preocupam realmente com isso. É como se fosse um vestibularzão, né? Assim, para você provar que você sabe perfeitamente falar outra língua. Gente, a nova classe média brasileira, a classe C, já representa mais da metade dos clientes de intercâmbio para o exterior. Com crédito facilitado, estudantes aproveitam para aprender inglês e, claro, subir na vida. Um ano na Califórnia, morando na casa de uma família americana, estudando inglês. Ela ainda vai ganhar dinheiro trabalhando de babá. Ela pagou menos de R$2.000 pelo programa de intercâmbio. Nessa agência, ainda conseguiu dividir em 10 parcelas. É o que a maioria procura, cursos no exterior a preços baixos. Dandara já está em Nova York. O câmbio favorável e a melhora na renda do brasileiro ajudaram a universitária a chegar até aqui. As coisas não estão baratas no Brasil, mas a gente está tendo mais acesso, a gente está crescendo, entendeu? Então a gente está tendo acesso que antigamente a gente não tinha. É muita novidade de uma vez só. Estudar outro idioma fora do país é uma chance tanto para eles. Ou simplesmente seguir nessa direção, cruzando a linha do embarque internacional. É bem mais do que eles podiam imaginar. Primeira vez viajando para fora, intercâmbio, chega lá, tem tudo em inglês, então a gente fica naquela expectativa do que vai acontecer. Esse negócio de ficar em casa de família é um pouco polêmico, né? A gente às vezes fica se perguntando, mas será que dá certo? E se der qualquer problema no meio do caminho, se eu não me adaptar, né? Como que é feita essa escolha de casas de família? E é obrigatório ficar em casa de família? Não é obrigatório, tem opções de residência estudantis, hotéis, mas na prática chega a 80%, 90% dos clientes preferem as casas de família, apesar de saber que tem que se adaptar a uma nova realidade, sem dúvida. Você não vira filho de ninguém, mas você está alugando um quarto, então tem horário de refeições, de banho, etc. Mas ainda é a melhor forma de ter esse contato direto, seja com o idioma ou seja com a cultura. E como os cursos também, você não vai ficar lá para sempre, é um período que pode ser muito interessante. E se não der certo, troca. Não é difícil, pra trocar. Tá tranquilo. Esse negócio que o Júlio estava falando sobre os cursos, não só de inglês, né, que hoje inglês no mercado competitivo, tem muito entrevistador que já acha que só o inglês, bom, é o mínimo, né? Quais são as outras línguas que são muito procuradas para estudar fora por período, sei lá, de 1 mês, 6 meses, 1 ano? O espanhol, né? E eu acho que, como disse uma das meninas aí no vídeo, ir para a Argentina é uma possibilidade, embora hoje recentemente já encareceu, mas facilita. Como a Tereza falou também, o francês, o italiano, o alemão. O alemão. A Argentina é curioso. A Argentina, a gente nota na prática que quando o real está com poder de compra muito bom, a Espanha bate a Argentina em termos de procura. Quando o real já não está tão forte assim, a Argentina cresce mais, porque pega-se um ônibus e chega lá. Claro. Então fica mais em conta, né? Então... Agora, em relação a esse crescimento né, de poder aquisitivo mesmo do brasileiro e esses acordos, por exemplo, com os Estados Unidos, em que a gente pode conseguir o visto com mais facilidade, né? Isso conta na hora de estudar fora no exterior, fora do país? Com certeza. Ou tem gente que prefere não ir para os Estados Unidos só porque tem que ter um visto? Não, já na verdade, aconteceu? para estudo, quase todos os destinos, você tem que tirar um visto. Para então, estudo tem? Tem, a maioria tem. O que muda é exatamente se é um visto mais rápido, menos burocrático. Então, realmente, Estados Unidos, há uns 2 anos, vem facilitando, dando mais rapidez, e com isso voltou a ganhar uma fatia de mercado grande que estava com o Canadá, que era quem estava dando um visto mais rápido. Então, isso tem sim uma dança de cadeiras em função do visto. A Austrália tem um visto mais demorado, então aí sim a pessoa fala, eu quero mesmo ir para a Austrália, talvez eu mude de destino, se eu quero viajar daqui 1 mês e não dá tempo o visto. Entendi. Então, influencia. Isso ajuda muito, né? Mas tem uma maneira muito fácil de aprender um idioma estrangeiro quando você vai para o exterior. Arranja uma namorada ou um namorado. Aqui também. Claro, aprender uma língua estrangeira na horizontal é a melhor maneira. Aprende rapidinho. Acho que na casa de família também tem um contato maior, né? Porque você entende como funciona a estrutura de uma casa, né? Se eu tivesse que mandar um filho para lá para estudar uma língua estrangeira, quer dizer, para lá para o exterior, eu preferiria que fosse para uma casa de família, porque o ambiente familiar ele vai propiciar ao aluno uma concentração naquilo que ele vai fazer. A família vai exercer uma certa fiscalização. Agora, precisa escolher bem a família, né? E normalmente a escolha é uma família parecida com a sua.
E aí vale a pena fazer. Agora, assim, tem um ponto interessante, que tem muita gente que já está formado, já trabalha no mercado, já tem uma posição interessante, mas quer ir para o exterior para fazer algum curso específico. Já é um profissional formado, né? E eu estava lendo algumas coisas antes do programa começar que acontecem, às vezes, de colocarem esses profissionais em salas com outros estudantes de outra categoria. Isso pode acontecer? É uma fria? O que pode acontecer é o seguinte, existem cursos específicos para esses profissionais, que seria o inglês, por exemplo, com um vocabulário técnico voltado para a área dele. Então tem inglês para medicina, inglês para advocacia, assim por diante. Isso em todos os idiomas. Mas ocorre, como a gente falou no início, que existem muitos profissionais já em boas posições aqui no Brasil que não falam o idioma. E aí eles têm que ir para essa classe normal. E se ele não tiver com a cabeça preparada para isso, ele se frustra. Entendi. Porque ele queria estar naquela sala ao lado, mas ele não tem nível para estar lá, porque ele não fala nem o idioma, ele não pode ainda se aperfeiçoar em nada. Então vai depender do nível de conhecimento da língua ou se é um curso de especialização em vocabulário técnico para cada profissão. Exatamente, mas esses cursos de vocabulário técnico, eles exigem o básico já. Já exigem um nível de intermediário para cima e às vezes é isso que pode ocorrer. Vamos aproveitar agora para conversar com o Júlio, que é o nosso blogueiro convidado de hoje, saber o que tem no blog dele, ele que é especialista em carreira e emprego. O que temos hoje lá de destaque? Nossa, hoje você tem lá um negócio espetacular, que é para saber se você, Fabiana, tem sangue de barata, né? Eu acho que não. Eu acho também não. O que é ter o sangue de barata? É aquele momento em que o chefe lhe pressiona e você cede. E aí nós estamos chamando atenção, olha, esse negócio precisa cuidado, porque se você cedeu a primeira vez, ele se sente estimulado, ele ou ela, chefe, se sente estimulado a te pressionar outra vez. E daqui a pouco vira um assédio moral e o seu desempenho vai cair e você não vai ser respeitada como pessoa. Você sabe como reagir a essa situação? Você tem ou não tem sangue de barata? Dá uma olhadinha lá no blog. E essa semana está espetacular, Fabiana. É um especial. Nossa, saber, por exemplo, como é que se a pessoa é líder ou não é líder, como é que faz para ser líder. E aí eu bato pesado naqueles professores que ensinam empreendedorismo. Empreendedorismo não se ensina, a gente já nasce sabendo. Também tem muita gente com mais de 40, com mais de 50, estudando no exterior, procurando cursos no exterior. Que tipo de cursos são esses, Tereza? Olha, a gente percebeu uma procura interessante e montamos um programa chamado Intercâmbio 50+, e que une o curso com também passeios culturais, voltada a esse público, tanto em gastronomia como cultura em geral, visitas a galerias de arte. Então nós temos um grupo agora em setembro para Florença, que está um espetáculo, a programação, e já com muita venda. Então o pessoal quer ter pessoas para compartilhar uma experiência semelhante nessa faixa etária. E vem crescendo o número de venda de pacotes, né? Agora, não quer dizer que estudar no exterior é garantia de que você vai se dar bem no mercado de trabalho. Tem que ter o que mais, hein, Júlio? Mitos e verdades. Mito. Eu vou para o exterior, faço um curso e venho aqui para o Brasil a ficar sentado só esperando o telefonema. Não é isso. Mito. No Brasil eu não vou aprender nada e não vou ser competitivo. Verdade, ir para o exterior é legal, melhora o seu currículo e dá vantagem competitiva. Estudar aqui no Brasil é a mesma coisa, se você se dedicar, estudar com afinco e procurar a sua especialização ou a sua vontade, você vai vencer. Então, as duas coisas são boas. Ir para o exterior, se não puder, ficar aqui no Brasil também. O importante é a sua postura profissional em relação a como você aprende e lida com as oportunidades de trabalho, aqui no Brasil ou fora do país. Aqui, os cursos de idiomas aqui no Brasil não deixam a desejar em relação aos cursos que se fazem lá fora. Não, eu acho que assim, tem cursos muito sérios aqui no Brasil que fazendo aqui ou fazendo lá, você tem o mesmo resultado. A vantagem de você estudar fora é que você não está trabalhando, você não tem a família, você só está para isso e tem uma necessidade real para usar. Né? Quando ter que se comunicar lá. Exatamente. Então, isso ajuda muito. Né? Quanto estudar aqui é um pouco mais sacrificado, né? Porque você tem o seu trabalho, tem a família. Mas dá para aprender e dá para incrementar o currículo também. Sim. Gente, o Uniblog de hoje vai ficando por aqui. Infelizmente, o tempo terminou. Espero que tenham aproveitado as nossas dicas. Agradeço muito a participação dos nossos convidados. Obrigada por terem vindo mais uma vez. Quem quiser rever esse programa é só acessar o site r7.com/recordnews. Obrigada pela companhia e eu vejo você amanhã. Tchau.